ou seja, tirou sua vida, por esse motivo, que é o pecado de morte. Como que fica a família? Meu pai e minha mãe são velhos de crente. Meu pai tem 75 anos servindo a Deus, quando aconteceu. Nenhum irmão do ministério foi visitar eles. Reclamei para um diácono, me respondeu que não estava bem e pediu a oração por ele, que não estava muito bem. Acredito que isso não é resposta. Cadê o amor que a CCB prega? Cadê o ministério? Acho que eles têm que se retratar com a Irmandade. Marcela. Bom, como eu estava falando, né, pessoal, essa questão do pecado aí, né, as pessoas, elas acreditam, quando elas, né, caem em algum erro, às vezes nem é um pecado, tá? Às vezes não chegou a ser um pecado consumado, vamos dizer assim, para vocês entenderem, o ato consumado, né, que eles entendem por pecado. Às vezes nem foi isso, entendeu? Às vezes foi ali só uma troca de beijos, um abraço, uma coisa assim, mas, né, eles já julgam que foi pecado de morte. E por não tratar esses assuntos, cada caso na sua particularidade, é que eles acabam generalizando, aonde acontece esse entendimento, que a pessoa pensa que não tem salvação e aquilo causa uma dor tão grande na sua alma que ela acha que somente a morte vai poder tirar aquela dor que ela está sentindo. Por quê? Porque não foi tratado de forma devidamente. Isso, a gente pode fazer uma analogia com questões médicas. Você chega num hospital, você está ali, às vezes, com uma gripe. O médico ele não pode receitar para todos que chegam com gripe o mesmo remédio. Por quê? Porque cada pessoa tem suas comorbidades particulares. O que é comorbidade? Um tem pressão alta, outro tem diabetes, outro tem outras doenças autoimunes, e assim por diante. Então, às vezes, o remédio que uma pessoa pode tomar para gripe, o outro, por conta de uma comorbidade que ele tem em particular, ele já não pode tomar. Então, por isso que não pode tratar os mesmos sintomas de forma generalizada em todo mundo, com o mesmo remédio, com os mesmos exames, da mesma forma, né? E a congregação, ela trata essa questão do pecado de forma generalizada. É tudo da mesma forma. Você errou? Está sem liberdade, não tem liberdade, não pode participar de nada. E não é assim. Tem que entender o que levou aquela pessoa ao erro, o que aconteceu, aonde que foi que a pessoa se perdeu ali e acabou cometendo erro, entendeu? Até para que você possa saber aconselhar, saber conduzir aquela pessoa, sabe? E também pegar nessas horas que a igreja deveria estar mais junto ainda, porque o hospital ele não está lá para atender quem está sã, quem está com saúde, ele está lá para atender quem está doente. A igreja deveria estar lá para atender quem está doente, entendeu? Não quem está sã. Só que hoje em dia, a igreja, quando eu falo a igreja, eu não estou falando exclusivamente da congregação, eu estou falando de todas as igrejas. Eles tratam os sãs, eles querem quem está sã, eles abraçam quem não tem problema nenhum. Agora, quem tem problema, quem está realmente passando por dores, esses são desprezados, são esquecidos, entendeu? E é por isso que as pessoas criam aquela dor imensa e acham que essa é a única solução. Aí depois a igreja ela quer se eximir, dizer assim, não tem como comprovar que a culpa foi nossa. Claro que tem, porque se for buscar a raiz
daquele problema psicológico, daquela situação onde levou a pessoa a tirar a sua própria vida, vai chegar nesse momento onde a pessoa perdeu a liberdade, aonde a pessoa foi acusada de pecadora. Então, ali é a raiz do problema. E se ali é a raiz do problema, então o culpado é a igreja. Entendeu? O culpado é a igreja. Agora, eles querem se eximir, mas não tem como. Tá aí, ó, o rapaz ainda foi pedir ajuda, porque ele... Eu acho engraçado como que as pessoas pensam, né, que igreja é INSS. Desculpa, né, o rapaz que fez esse comentário, ele falou assim, porque os meus pais têm tanto tempo de igreja. Isso não faz diferença nenhuma para eles, entendeu? Isso não faz diferença nenhuma, porque se fizesse, o Marsola não teria sido derrubado do poder. Tinha 20 anos lá, administrando a igreja, deixando a família, deixando os filhos, os netos, deixando tudo de lado para estar correndo atrás de cuidar de coisa de igreja. Entendeu? E aí derrubaram ele sem mais sem menos, não deram nenhuma satisfação para o povo. Entendeu? O povo não sabe até hoje, ao certo, o que aconteceu. Entendeu? Então, a gente vê o modus operandi deles. Por exemplo, se a gente pegar o irmão Cláudio Marsola, ele dedicou uma vida inteira à igreja, a cuidar das coisas da igreja, a estar à frente. Foi tirado repentinamente da administração da igreja. Tiraram das mãos dele aquilo que para ele era como um filho. Ele cuidava daquilo como se fosse um filho dele. Não estou defendendo ele, eu estou colocando aqui uma situação, entendeu? E aí tiraram, de repente, o filho das mãos dele. Gente, você acha que ele não sentiu esse baque? Busquem o Cláudio Marsola agora para você ver. Vê se ele está com o mesmo vigor, com o mesmo sorriso, com a mesma disposição que ele estava. Não está. Por quê? Porque ele sentiu o baque. Entendeu? Ele sentiu o baque. Então, imagine, você está ali congregando ali. Meus pais têm 70, eles não querem saber. Por quê? Porque eles julgam todo mundo de forma generalizada. Deveriam, pelos pais dessa moça, ter pegado e ter tratado o caso com um pouco mais de cuidado, ter respeito pelo os 70 anos praticamente de crente que os pais da moça e do rapaz tinham dentro da igreja, mas não tiveram, entendeu? Porque eles tratam tudo de forma generalizada. E aí o rapaz foi procurar um diácono para pedir ajuda para esse diácono, para vai lá, visita meus pais, conversa com eles, tenta consolá-los. Ele pegou e falou: eu também não estou bem, não. Ora por mim. Quer dizer, entre o pai que perdeu uma filha de uma forma tão trágica e entre a dor dele, ele se priorizou. Ele ora por mim. Ele nem falou assim: irmão, eu não vou poder ir, mas eu vou orar pelos seus pais. Eu vou orar por eles. Ou pelo menos poderia falar assim: não, eu vou ligar para os seus pais, vou conversar com eles. Eu não vou poder ir até aí porque eu não estou bem de saúde, mas vou ligar para eles e vou conversar com eles alguns minutinhos no telefone. Ou vou pedir para outro diácono ir. Não, sabe por quê? Porque, assim, eles tratam a família da pessoa que tirou a própria vida, eles tratam como naquela época que de Mardoqueu lá, né? Mardoqueu foi livre lá da acusação, pegaram o acusador dele e jogaram dentro da cova do leão com os filhos e a esposa. Então, hoje, eles tratam assim. Se uma pessoa da família tirou a própria vida, eles condenam a família inteira, porque eles desprezam a família inteira, entendeu? Eles tratam a família inteira como um qualquer. Então, assim, e vai ter gente que vai falar, você está mentindo, você está falando mal da igreja. Você prova?
porque eu te provo o contrário. Entendeu? A gente te prova o contrário. Mas você não prova que não acontece, sabe? Porque as pessoas têm aquela mania de querer dar opinião, julgar alguma coisa com base só na sua experiência de vida. Mas e aí? Como é que eu vou julgar uma pessoa se eu tive uma vida totalmente diferente da dela? Eu tenho que, no mínimo, entender o que aconteceu, me colocar no lugar dela, entender as diferenças, para me poder dar opinião. Mas muitos da CCB, não. Eles dão opinião com base na vida deles. E aí, quando você vai ver, é uma pessoa que nunca passou problema, nunca passou uma grande dificuldade. A maior prova que ela passou foi querer trocar o carro e não poder trocar o carro. Foi querer mudar, comprar uma casa maior e não conseguir no bairro que ela queria. Infelizmente, tem gente que é assim, gente, que acha que prova é ela ir atrás de comprar algo e ela não conseguir comprar exatamente aquilo que ela queria, não encontrar o que ela queria. Entendeu? É ela sentir vontade de comer algo e não ter naquele mesmo segundo aquilo que ela quer comer. Infelizmente, entendeu? Então é complicado, mas a igreja ela é sim, ela é responsável sim. Inclusive muitos psiquiatras falam que muitas pessoas com problemas psiquiátricos que estão hoje em dia já não tem mais manicômio, né? Não se tem mais hospital psiquiátrico. Hoje em dia se tem clínicas, né? As pessoas que estão em clínicas se tratando, a maioria são oriundas de religião, entendeu? Porque religião, ela mexe muito com as estruturas das pessoas. Bom, Marcela, existem alguns canais